Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, hoje tratando sobre regra de três simples, ok? Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo número 11, regra de 3, e hoje na aula número 1 tratando sobre regra de 3 simples. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá legal? Então vamos começar. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, quando estudamos razão e proporção, a gente tratou desses temas relacionados a grandezas direta ou inversamente proporcionais. E aqui, nesse tema, regra de 3, logicamente que serão aplicados esses conceitos, já que eles implicarão em métodos de você resolver essa regra de 3. Então, teremos, digamos assim, uma situação, uma metodologia para resolver regra de 3 para grandezas direta ou também outra metodologia para regra de 3 de grandezas inversamente proporcionais. Tá? Mas isso bem tranquilo, beleza? Então vamos continuar. Esse método de resolução tem bastante aplicação, não só na matemática, como na física, química e em situações constantes do dia a dia. Isso quer dizer o seguinte, a regra de 3 ela é aplicada em várias áreas do nosso cotidiano, como também, como foi mostrado, em matemática, em física, em engenharia, todas as áreas, você tem uma forma de, digamos, aplicar ali de alguma forma, o conceito da regra de 3. Tá? Esse método de resolução ele é bastante útil e é bastante usado no dia a dia, como a gente vai demonstrar, no decorrer da aula de hoje, como também nas próximas aulas, tá bom? Então vamos continuar. Então, basicamente, chamamos de regra de 3 ao processo de cálculo utilizado para resolver problemas que envolvam duas ou mais grandezas. Tá? Ou seja, em qualquer situação que envolva duas ou mais grandezas, onde eu tenho que fazer algum tipo de comparação, ou tipo de cálculo, vamos dizer assim. Então, a regra de 3 ela é bem, digamos assim, uma ferramenta muito útil e nos auxilia bastante, sendo também, pelo próprio nome já está dizendo aqui, no caso aqui da regra de 3 simples, que ela é simples, tá bom? Tá? Então, vamos continuando. Quando o problema envolve somente duas grandezas, é denominado de regra de 3 simples, tá? A gente vai ver que a forma de calcular aí, no caso para duas grandezas, é basicamente contas de multiplicar, dividir, e somente isso. É bem tranquilo, utilizando aqueles conceitos que a gente aprendeu de razão e proporção. Quando o problema envolve mais de duas grandezas, que a gente vai analisar em aulas posteriores, quando já estivermos dominando bastante aqui, a regra de 3 simples, é denominado de regra de 3 composta. Tá? Aqui ela exige já tem uma complexidade um pouco maior, mas nem por isso deixa de ser também tranquilo de se resolver. Então basta a gente dominar o método, que com isso é mais do que suficiente para a gente conseguir compreender esses dois tipos, de regra de 3 simples, no caso, regra de 3 composta. Como eu falei, a gente vai ter acesso à regra de 3 composta em aulas posteriores. Primeiro, vamos explorar bem aqui a regra de 3 simples, dominar, e aí a gente passa a tratar da regra de 3 composta. Então, continuando, dependendo da relação existente entre as grandezas, podemos chamar a regra de 3 de direta ou inversa, já que, como falamos anteriormente, esse método ele aborda grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, como já tratamos, vamos trazer aqui mais
um pouco, né, do seu conceito. À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta e na mesma proporção. Tá? Já definimos isso. Então, no caso, regra de 3 simples, são duas, né, trata com duas grandezas. Se uma aumenta, se é diretamente proporcional, a outra também vai aumentar de acordo com a mesma razão, né, relação de proporcionalidade. Existem várias situações no nosso cotidiano que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo seria a relação preço e peso na compra de uma determinada verdura. Quanto menor a quantidade, menor o preço. E quanto maior a quantidade, maior o preço. É uma questão bem simples que a gente já lida com ela no dia a dia, mas que a gente muitas das vezes não para, né, para fazer análise do que seja aquilo. Então, normalmente a gente está tratando ali com o comerciante na hora de pesar e tal, com a regra de 3 simples, mas, né, a gente aqui, digamos assim, está trazendo, né, para o modelo matemático, enquanto ali a gente está lidando no dia a dia. Mas é importante ter o conhecimento, né, teórico, porque a partir do momento que você estiver ali acompanhando na prática, você faz a associação e você vai ver que realmente bem interessante. Então, ok? Então vamos continuar. E as grandezas inversamente proporcionais? Logicamente que é o contrário das grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas inversamente proporcionais diz o seguinte: à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção, na mesma relação de proporcionalidade. Uma aumenta, a outra diminui. Também no cotidiano a gente pode encontrar várias aplicações para isso. Um exemplo dessa situação no cotidiano é a relação entre velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, para percorrer esse determinado percurso, menor será o tempo. Né? Então é fácil compreender isso, né? Não é difícil. Se eu tenho que percorrer uma distância de 1 km com uma velocidade de 50 km por hora, tá? E se eu quero chegar mais rápido, eu tenho que aumentar essa velocidade, né? Botar de 100 km por hora. No primeiro caso, eu vou levar esse quilômetro vou fazer 50 km por hora. No segundo, 100 km por hora. Então, quer dizer, dobrando a velocidade, logicamente que eu reduzo o tempo na mesma proporção. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, como montar uma regra de 3? Essa etapa também é muito importante, pois aqui define algumas regras básicas, né, de compreensão para que você não monte ao contrário, né, você invertendo, logicamente que você vai errar, né, no valor final, no que você quer achar. Então, é importante seguir essa rotinazinha aqui para que você não se engane, não cometa nenhuma falha. Então, vamos lá. Primeiro passo. Arruma-se as grandezas em colunas na ordem de leitura. Tá? Então, normalmente você tem lá no enunciado de alguma questão, vamos dizer assim, né, no exercício. Então, tem a sequência das grandezas ali. Então, você coloca uma ao lado da outra, né, na ordem em que elas apareçam. Segundo passo. Aponta-se a primeira seta na grandeza da variável x. Tá? Então, essa questão aqui, você pode fazer dessa forma, né, colocar ali ao lado do x ou do lado da própria grandeza. Também é válido também. Tá? Então, colocando-se a primeira seta na grandeza da variável x, né, ela já seria uma saída também. Então, vamos lá. Inclusive, nos exercícios a gente vai fazer dos dois tipos, tá? Então, no terceiro passo, analisa-se isoladamente cada grandeza com x para se verificar a proporcionalidade. Se a grandeza analisada com x for diretamente proporcional à seta a ser colocada nessa grandeza, terá o mesmo sentido da seta de x, se inversamente contrária a x. Tá? A gente depois, isso aqui tá escrito, mas na hora do exercício vai ficar bem fácil para você compreender.
tá? Esse texto é, logicamente, uma forma bem objetiva de explanar, mas você vendo na operação, né, fica bem mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá, quarto passo. Após a colocação das setas, o número que se encontra na coluna do X, bem como todos os da ponta da seta, vão para o numerador e os demais para o denominador, ok? Então, a gente vai mostrar isso aí. Então, vamos lá. Exemplo, primeiro, um operário trabalhando durante 12 dias ganhou R$600. Quanto ganharia se tivesse trabalhado 10 dias? Então, as grandezas que a gente vai utilizar aqui, observar, são dias e o valor, né, o dinheiro. Tá? Primeiro, trabalhando durante 12 dias, ele ganhou R$600. Está aqui, 12 dias, R$600. Quanto ganharia se tivesse trabalhado 10 dias? Então, 10 dias, aí o X, né, vamos dizer aqui, é o que você quer saber, o valor. Então, como ele foi citado, né, o X vai corresponder uma seta para baixo, né? Está diminuindo, né? Por quê? Porque o seu trabalho em 12 dias, ele vai ganhar um valor. Se eu trabalho menos dias, ele vai receber um valor menor. Então, aqui eu vou diminuir o número de dias, seta para baixo, e o X também, número de dias, seta para baixo. Então, está diretamente proporcional, né? Se eu diminuir o número de dias, eu vou diminuir o mesmo valor a ser recebido. Então, seta para baixo. Então, como ele falou, né, o X vai para o numerador e o outro elemento, o X para o numerador, né, a parte dos reais, né, X está para 600, e o 10, no caso, né, o outro elemento, que diretamente é o X, né, 10 dias, também vai para o numerador, que a seta aponta, né, como ele falou, a seta está apontando para o 10. Então, 10 está para 12. Então, a primeira razão, X está para 600, assim como 10 está para 12. Agora, faz-se aquela multiplicação em cruz, né, como já sabemos. Então, e divide. Né? Aqui no caso, eu estou fazendo já dando um passo à frente. X vezes 12 é igual a 600 vezes 10. Ou seja, x é igual a 600 vezes 10 dividido por 12. Tá bom? Ok? Então, aqui, 600 dividido por 12, eu posso fazer essa conta, dá 50, e finalmente 50 vezes 10, que vai me dar 500. Então, ele trabalhando 10 dias, vai receber R$500. Ou seja, R$100 a menos do que ele ganhou trabalhando 12 dias, que foi R$600. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Pois se eu diminuir o número de dias, diminuir também a quantidade recebida. Segundo, 8 operários fizeram uma obra em 12 dias. Quantos dias levariam 10 operários para fazer a mesma obra? Então, vejamos. Eu tenho aqui operários e dias. Em 8 dias, com 8 operários, eu resolvo a atividade em 12 dias. Se eu aumentar o número de operários, a mão de obra, né, para realizar aquela tarefa, automaticamente a quantidade de dias vai diminuir. Então, temos aqui, né, são grandezas inversamente proporcionais. Então, como pode ser visto aqui, o X, né, 12 dias, está baixando, né, diminuir, vai ser menor, setinha para baixo. Aqui, operários, vai aumentar, setinha para cima, né, como a gente pode ver aqui. Com isso, o X aqui vai para o numerador, X sobre 12. Aqui eu tenho o inverso, né, X sobre 12. Ao invés de ser 10 sobre 8, eu vou inverter essa fração, vai ser 8 sobre 10. Tá? Então, o 8 vai aparecer aqui no numerador, 8 décimo. Inversamente proporcional, eu inverto a sequência, a fração, né, relativa a outra razão. Então, x sobre 12, aqui mantém, né, vai para o numerador normal, e aqui eu inverto. Em vez de 10 oitavos, vai ficar 8 décimos. Novamente, né, eu multiplico em cruz, x vezes 10 é igual a 8 vezes 12, ou diretamente, né,
x é igual a 12 vezes 8 dividido por 10. 12 vezes 8 dividido por 10. X é igual a 12 vezes 8, 96, dividido por 10, 9,6 dias. Ou seja, né, com 10 operários, eu consigo reduzir aí 2 dias, quase 2 dias e meio, tá bom? Ou seja, aumentando o número de operários, reduz o número de dias, porque a atividade vai ser feita mais rápida. Beleza? Terceiro, para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Então vejamos. Localizando as grandezas, né, como a gente verificou, as grandezas são pessoas e a área reflorestada, né? Então, inicialmente havia 3 pessoas e agora há 7, ou seja, mais 4. 7 mais 4, 3 mais 4, 7. Então, vamos lá. Inicialmente havia 5 metros quadrados de plantio por dia. Porém, não sabemos a quantidade de metros quadrados que será cultivada pelas 7 pessoas, mas sabemos que vai ser maior. Então, representamos esse valor por x, né? Porque se eu aumentei o número de pessoas a cultivar, de 3 passou para 7, automaticamente essa quantidade x vai ser maior do que 5 metros quadrados. Então, há uma relação de proporcionalidade, né? Diretamente proporcional. Então, pessoas, inicialmente 3, metro quadrado, inicialmente 5. Pessoas, mais 4, 7, aumentou, né? A área de metro quadrado, x, que vai ser aumentada também, porque se aumentei o número de pessoas, automaticamente a área a ser cultivada ali, né, vai ser maior também. Seta para cima. Então, x no numerador, x sobre 5, 7 no numerador, 7 sobre 3. A razão, 7x sobre 5 é igual a 7 sobre 3. Multiplica em cruz, como já fizemos. 3x é igual a 5 vezes 7, ou x é igual a 5 vezes 7 dividido por 3. x 5 vezes 7 dividido por 3. Que vai dar 35 dividido por 3, dá aproximadamente aí 11,6 metros quadrados. Beleza? A quarta. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então, eram 15, que levariam o quê? 18 horas para realizar um trabalho. 15. Agora, eu só tenho 10 impressoras. Então, automaticamente, né, já podemos perceber que a quantidade de horas para resolver vai ser maior. Uma situação inversa, né? Grandezas inversamente proporcionais. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, vamos lá. As grandezas são quantidade de impressoras e tempo. Né? Tá bem claro ali. Impressoras e tempo em horas. Né? Primeiro, 15 impressoras em 18 horas. Eu diminuí de 15 para 10, né? Setinha para baixo, diminuir. Horas vai aumentar, setinha para cima. Beleza? Então, primeira expressão x, numerador, x para 18. Segundo, 10, setinha para baixo, inversa, né? Então, em vez de ser 10 por 15, dividido por 15, vai ser 15 dividido por 10. A razão 15 para 10. Então, como a quantidade de impressoras diminui, o tempo para fazer as impressões aumenta, como falamos. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Assim, é necessário inverter-se a fração, trocar o numerador e denominador de uma das frações para, em seguida, multiplicar-se cruzado, como a gente já informou. Então, novamente aqui, né? Agora, como eu falei anteriormente, você pode, né, trazer a setinha aqui para cima, para as grandezas, também é válido, né? Você
facilmente compreensível. Ou seja, impressoras, né, da situação inicial, vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, de 15 para 10. Quantidade de horas. Se eu diminuir a impressora, vai aumentar. Né? Então, era 18, então X vai gastar mais hora. Então, X para 18, assim como 15 para 10. X para 18, 15 para 10, invertir, né, a segunda fração. Então, aqui, multiplicando em cruz, novamente, 10x igual a 18 vezes 15, ou x igual a 18 vezes 15 dividido por 10. X igual a 18 vezes 15, ou 15 vezes 18, dividido por 10. X igual a 15 vezes 18 dá 270, dividido por 10. Eu corto aqui um zero com outro zero do numerador, no denominador. Sobrou somente x igual a 27 horas, ou seja, né, uma quantidade de horas maior do que a inicial, como já era esperado. Número 5. Em uma granja com 800 frangos, 984 kg duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, ou seja, ao invés de 800, mais 200, 1.000 a mais, né, ou 1.000 ao todo, né, 800 mais 200 frangos a mais, 1.000, essa ração duraria aí a quantidade de dias. Com 800, 10 dias. Com mais frangos, né, então automaticamente vai durar menos, inversamente proporcional. As grandezas são tempo e a quantidade de frango, como já mostramos. Sabemos que quanto maior a quantidade de frango, menos tempo a ração vai durar. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Temos que 800 mais 200, né, 1.000 frangos, e queremos descobrir por quanto tempo a ração duraria se tivesse esses 1.000 frangos. Então, vejamos. Frangos e dias. Frangos aumentou de 800 para 1.000, setinha, né, para cima. Poderíamos botar a seta aqui embaixo, como a gente fez no início, ou aqui em cima também. Aí vai de acordo com o freguês. Tá? Eu gosto de colocar aqui, comecei lá fazendo como procedimento, né? Mas eu acho interessante colocando aqui em cima, que fica claro, né, que frangos é que está aumentando. Consequentemente, dias vão diminuir. Tá? Ok? Ou seja, a quantidade de ração ela vai ser consumida mais rapidamente. Tá? Basicamente seria isso. Então, x vezes x está para 10, a 5.000 está 5.800 está para 1.000. Tenho que inverter a segunda. Aqui é x para 10, ao invés de ser 1.000 para 800, vai ser 800 para 1.000. Aqui, ó, x para 10 é igual a 800 para 1.000. Multiplicando em cruz, tenho 1.000x igual a 10 vezes 800, ou x igual a 800 vezes 10 dividido por 1.000. Tá vendo? Ok? Aqui eu tenho 10 vezes 800, que é 8.000, dividido por 1.000, corto os 3 zeros, x igual a 8 dias. Beleza? Tranquilo, né? Então, continuando. Para analisar os processos de multa de trânsito, a Prefeitura dispôs de 18 funcionários que conseguiam realizar o trabalho diariamente, analisando 135 processos. 18 funcionários, 135 processos. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram. 18 menos 4, 14. Diminuiu o número de funcionários. Supondo-se que todos os funcionários atendem à mesma demanda de processos nesse dia, a quantidade de processos analisados será de... E aí as alternativas. Então, vamos lá. Funcionários aumentou, se eu aumento o número de funcionários, automaticamente aumento também o número de processos analisados. Se eu diminuo o número de funcionários, diminuo também o número de processos. Então, tem uma razão direta aqui. Então, x está para 135, assim como 14 está para 18. Ok? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Pois se eu aumentar o número de funcionários, também aumentaria o número de processos. E se eu diminuir o número de funcionários, nesse caso, vou diminuir também o número de processos. Então, 18x é igual a 14 vezes 135, ou x é igual a 14 vezes 135 dividido por 18, que vai me dar, fazendo essa conta, né? Vou encontrar 105 processos. Ok? Beleza?
Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.